Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo de número 7. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo de número 7. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje para você neste vídeo é: ore para Deus. Clame a Deus e Deus te responderá. Ore a Deus e Deus te responderá. Bom, quem é cristão, quem é evangélico, quem é cristão, já ouviu falar da história de Jonas, né? Jonas foi um jovem que Deus deu a ordem para ele pregar a palavra em um certo lugar chamado Nínive. E ele desobedeceu a ordem do Senhor e foi para outro lugar completamente diferente daquele que Deus mandou ele, daquele lugar que Deus ordenou ele ir para pregar a palavra. Ele fez isso porque ele tinha mágoas no coração, porque os antepassados dele, o clã dele, a família, os familiares dele, a parentela dele tinha sido morta por aquela descendência daqueles homens da cidade de Nínive. Então ele tinha mágoas daquelas pessoas lá de Nínive, porque durante as guerras, durante as invasões das cidades, aquele povoado, né, tinha ferido os familiares, o clã, a descendência, os antepassados de Jonas. Então Jonas tinha uma certa mágoa daquele lugar, daquelas pessoas. Ele não queria que aquelas pessoas ouvissem a palavra do Senhor. Mas Deus deu a ordem para ele, né, ir até Nínive. Ele não foi. Ele comprou uma passagem para outra cidade chamada Tarsis, uma passagem de navio. E ele entrou nesse navio e foi para o fundo do navio dormir. Enquanto o navio estava em alto mar, começou uma tempestade muito grande. Os marinheiros ficaram preocupados, nervosos, desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Começaram a esvaziar o navio, todos os carregamentos que tinha no navio. Eles começaram a jogar tudo no mar para ver se o navio ficava mais leve, né, para evitar do navio tombar, né? Mas nada adiantava, e cada um deles clamava a seu Deus. Cada um deles tinha um Deus diferente. Aqueles marinheiros clamavam a um Deus, a cada um deles tinha um Deus diferente, e eles clamavam ao Deus deles, para tentar saber o que estava acontecendo e para que aquela tempestade se acalmasse. Eles vasculharam o navio todo e encontraram Jonas lá no fundo do navio dormindo. E perguntaram para Jonas o que ele estava fazendo ali, qual era o nome dele, qual era a cidade dele, qual era a profissão dele, enfim. E Jonas explicou que ele estava em desobediência a Deus, que o Deus que ele servia era o Deus Criador, o Deus vivo, e aqueles homens ficaram apavorados. E eles ficaram perguntando: o que nós vamos fazer para essa tempestade acabar? E Jonas falou: me lança no mar, e essa tempestade vai se acabar. E aqueles marinheiros começaram a tentar remar, né? Tentar fazer diversas coisas para aquela tempestade acabar, encarar aquela tempestade mesmo assim, porque eles temiam em jogar um servo do Senhor no mar. Mesmo assim, eles tiveram que jogar Jonas no mar. Jonas foi jogado no mar. Veio um peixe, né? Muitos dizem que foi uma baleia, mas a Bíblia é bem clara em dizer que foi um peixe. Poucas pessoas sabem disso, algumas até sabem, mas a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero, né? E o peixe é um animal vertebrado, e é bem diferente de um mamífero. Então a Bíblia diz que foi um peixe. No versículo 1 está dizendo aqui, ó:
Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. No capítulo 2, no versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia diz bem claro que foi um peixe, não uma baleia. Peixe é um animal vertebrado, baleia é um mamífero. Então, assim, Jonas, dentro do peixe, ele clamou a Deus, ele orou a Deus, dentro do ventre do peixe. Deus respondeu ele e fez com que aquele peixe vomitasse ele na beira do mar de Nínive, e ele começou a entrar na cidade, a pregar o arrependimento e para aquelas pessoas, e até o rei daquela cidade se converteu, se arrependeu através da pregação de Jonas. Então, o que eu entendo com isso? Quando nós clamamos, Deus nos ouve. Quando nós oramos, Deus nos ouve, nem que seja dentro do ventre de um peixe. Deus nos ouve e Ele nos responde, mas tudo depende da nossa oração e da nossa obediência. Jonas foi desobediente, ele quis desobedecer a Deus e ele pagou um preço muito caro. Então, duas palavras para você neste vídeo é: clame a Deus, ore a Deus e Deus te responderá. A segunda palavra é: seja obediente. Se você desobedecer a Deus, você sofrerá consequências terríveis. Então, obedeça a Deus. Se você quer que tudo vá bem na sua vida, obedeça a Deus e tenha uma vida de oração. Ore a Deus, clame a Deus, que com certeza Deus te responderá. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado por me assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por me assistir até aqui. Vou ficando por aqui, deixando a minha eterna gratidão por você ter me assistido, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Papai do Céu nos abençoe sempre, ó. Papai do Céu nos abençoe sempre e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau!